Bom, estamos começando mais um Cláudio Torres Gonzaga Covida. E, bom, como você já sabe, se inscreve no canal, dá o joinha e para a gente poder cada vez mais gente ver esses programetes aqui. Eu estou hoje com Rubens Silva, que é ator, produtor e nascido, criado, autêntico, madeirense, mora na Ilha da Madeira, atualmente mora em Funchal. E o Rubens, eu conheci porque ele foi o ator, está sendo o ator do Enfim Nós, versão Portugal, com a Marta Fernandes, e a gente já fez alguns trabalhos juntos, então a gente vai conversar hoje. Tudo bem, Rubens? Alô, alô! Alô, Brasil! Cidade linda que eu quero tanto conhecer que ainda não conheci. Estás bom, Cláudio? Tudo ótimo. Assim que passar o Covid, você está convidado para... Convidado não, no caso, convidado. Convidado. Sem Covid. Primeiro, sem assim, Covid, por favor. Vamos começar do início. Assim, você tem na memória assim, quando que começou, como é que foi aí o início da quarentena? Que dia, como é que estava? Porque eu tenho conversado com as pessoas, e, em geral, todo mundo foi... a decisão de tomar a quarentena foi muito repentina, foi muito rápida. Como é que foi aí na Ilha da Madeira? Olha, nós começamos a ouvir falar, como todo mundo, creio eu, nas notícias, aquela sensação estranha e quase tornou-se viral aqueles vídeos daquela construção repentina daquele hospital lá na China. Eu confesso nessa altura, como a maioria das pessoas, mal poderíamos imaginar o que é que iria acontecer no resto do mundo e ainda mais aqui na nossa ilha, que é uma ilha super pequena, temos apenas 200 e não chegamos a 300 mil habitantes. Não fazíamos ideia que aquilo algum dia iria chegar cá, mas sim, chegou a meados de fevereiro, começou-se a perceber e a surgir os primeiros casos suspeitos, e depois foi desenvolvendo, março foi crescendo, entretanto o país entrou em estado de alerta, depois passou a estado de emergência. Eu acho que houve aqui uma medida do governo central bastante boa, mas já numa segunda chamada de atenção, vá lá, porque eu acho que se o governo não tomasse as medidas assim, acho que tomou, naquela altura limite que eu, como muita gente, achamos que já era tarde, mas felizmente acabou por não ser tão dramático como outros países. Se não tomasse essas medidas, poderíamos estar aqui numa situação muito complicada. Não é uma situação, continua a não ser uma situação ligeira, como em qualquer país, mas comparativamente a outros países é um estado, é uma mudança completa da nossa vida, não é? Neste momento temos cerca de 250 pessoas que morreram com esta doença, cerca de 30 mil infectados a nível nacional, mas aqui na Madeira a nossa realidade ainda é mais animadora. Isto também porque o governo da região autónoma da Madeira tomou medidas ainda mais restritas e tentou com que essas medidas fossem melhores, e não conseguiu porque a lei não permitiu, creio eu, na altura, porque ele quis fechar o aeroporto desde cedo e ainda demorou algum tempo a ter esse aval a nível nacional, a nível do governo, porque estamos a falar de uma região autónoma, só para vocês perceberem, nós pertencemos a Portugal continental, mas somos uma região autónoma, ou seja, nem todas as leis podemos tomar de forma autónoma. Creio que foi por aí, não tenho bem a certeza, havia algumas pessoas que achavam que o governo regional poderia tomar medidas mais musculadas, vá lá se pode assim dizer, sem autorização do governo central, mas não foi o caso. Entretanto, sempre se conseguiu fechar o aeroporto, tivemos numa fase inicial 30 e poucos casos, chegamos aos 50 casos importados, depois houve muitos poucos casos contagiados. Para concluir, o número de infectados aqui na região autónoma da Madeira foram de 90 pessoas, ou seja, cerca de 50 e poucos casos importados e os 40 de contágio local. Neste momento tem quase 59, são cerca de 59 pessoas recuperadas, estamos a falar de 30 e poucos casos
ainda com Covid, 0 mortes, o que é bastante bom aqui na Madeira, 0 mortes. E tem alguns casos que estão sob vigilância ativa, cerca de 4, acho que já baixou, acho que já está em 200 e poucos casos de vigilância ativa, portanto estamos numa situação muito confortável comparativamente a outras regiões do mundo, como podem perceber. É verdade, nossa, que assim, realmente é incrível, dá muita inveja. Mas você falou dos aeroportos, mas também tem a questão dos cruzeiros, os navios também foram logo proibidos de... Não, os navios foram antes do aeroporto. Assim que apareceu o primeiro caso a nível nacional, o governo aí fechou logo os portos do Funchal, que ainda continuam fechados. E o aeroporto também, atenção, diga-se de passagem que o aeroporto continua limitado a 2 voos semanais, onde só podem aterrar 100 pessoas, o avião não pode ter mais do que 100 pessoas, e todas as pessoas que aterram no aeroporto do Funchal têm que cumprir quarentena obrigatória, que significa que são encaminhadas para uma unidade hoteleira que é disponibilizada pelo Governo Regional, onde ficam lá cerca de 14 dias, com umas belas férias, diga-se de passagem, que as unidades hoteleiras são muito confortáveis, e só depois disso é que podem então ao ativo. As coisas, entretanto, estão a mudar, portanto, já se fala em pessoas que façam testes 72 horas antes do voo e que dê negativo, podem viajar e circular à vontade na região autónoma. Mas as pessoas que não apresentem um teste válido das 72 horas anteriores à sua viagem de voo, têm que cumprir quarentena obrigatória pelo menos até o final do mês de junho. No mês de julho parece-me que vamos normalizar ainda mais. Mas eu conheço conheço razoavelmente da Madeira e sei que o turismo aí é fundamental para a economia, né? E como é que está sendo, quer dizer, a Ilha da Madeira sem os turistas? Olha, não é a mesma coisa, mas olha, há uma coisa boa, é que esta ilha, principalmente o Funchal, ficou muito mais bonito durante alguns dias com os jardins houve o lado bonito, o lado belo, como vemos imagens um pouco por todo o mundo. Eu recordo-me daquela imagem que vi de Veneza, não é, em Itália, com aquela água límpida. Ou seja, o lado bom foi mesmo a parte da natureza sobressair numa cidade, numa zona urbana. O lado mau, como é óbvio, é que é assustador. É assustador a falta de turismo, porque creio que estamos a falar de 25% do PIB regional é derivado ao turismo, e temos muita gente associada, muita gente a trabalhar na hotelaria, tudo em áreas ligadas ao turismo. Portanto, para a parte económica, a economia regional é uma catástrofe quase, porque há muitos restaurantes que fecharam, hotéis, tudo que é hotéis fecharam, continuam fechados os hotéis, já abriram os bares, dia de ontem começou a abrir bares e restaurantes, com muitas limitações, mas há muita preocupação com o futuro, principalmente para o segundo trimestre. Acho que aí no segundo trimestre do ano é que a coisa vai complicar mesmo, porque até agora as pessoas têm as suas poupanças, alguns empresários conseguem ter liquidez para pagar ordenados, há aqui um esforço também a nível do governo para incentivar as empresas a não demitir pessoas, pelo menos as pessoas não podem, ou seja, os empresários não podem demitir ninguém, mas não estão a renovar contratos. Isso significa muita gente fora do trabalho. E teve alguma política, assim, porque aqui no Brasil, como exemplo, na Inglaterra, um dado interessante, eles repuseram o salário das pessoas até 2.500 libras. Até, quer dizer, se a pessoa ganhava máximo 2.500, se a pessoa ganhava 1.000 libras por mês, o Estado repunha 1.000 libras para a pessoa, para os autônomos. Por acaso não sabia dessa medida lá em Inglaterra. E também paga 80%. Olha, estou-te a ouvir com cortes. Não sei se é a tua internet, se é a minha. Se calhar até pode ser a minha.
Não, aqui está dizendo que está estável, mas na verdade não tem problema não, porque ele grava normal. Depois Ótimo. Então, mas pois, estás-me a falar, então, queres saber como é que, porque qual foi a e aqui medida? só para ter uma ideia, grau de comparação, aqui no Brasil o que o governo está dando para os autônomos é R$ 600. Isso significa o quê em euros? É, Muito pouco, 150 euros, talvez. muito pouco. Olha, nós agora Menos. muito, nós estamos acompanhando a realidade no Brasil e nos Estados Unidos, que acho que é ainda mais, é um pouco dramática também como o Brasil. Realmente é muito delicado aquilo que se está a fazer aí, porque nós sentimos que há forças políticas e ideias muito contraditórias sobre este vírus. E a verdade é que é um estado de guerra, não é? No fundo, sentimos que é um estado de guerra. E acho que as vidas não devem ser postas em causa. E parece-me que é um bocadinho o que está a acontecer aí no Brasil. Estão a pôr em causa vidas pela questão económica. Entendo também que a parte económica é fundamental para a sobrevivência de muita gente, mas se calhar poderíamos encontrar um caminho mais digno, poderiam encontrar um caminho mais digno para fazer face Uhum. a essa realidade e deixar pessoas morrer podendo salvá-las com uma simples máscara ou com uma simples proteção individual, desinfecção, cuidado, é triste, mas é um bocadinho triste, todo mundo também é assim. Aqui na Madeira, estávamos na parte económica, passamos a parte, desculpa lá desviar um bocadinho o assunto, mas eu acho que a realidade é um bocadinho diferente. Porquê? Porque aí no Brasil sentimos que o Estado não tem como, parece-me, corrijo-me se eu estou errado, não tem como subsidiar as pessoas, é isso? Não, ele está subsidiando com R$ 600. Sim, todos. Não, não, os autônomos, as pessoas que não têm Os autónomos. emprego fixo, não tem um patrão. Então, o cara que vende laranja na rua, ou a pessoa que faz trabalho, Ok, entendo. a pessoa que está desempregada, ou que na verdade tem um trabalho autônomo, ela preencheu um formulário, entrou com esse pedido e gerou muita confusão, até porque é menos que o salário mínimo. É engraçado o governo ter uma coisa que chama salário mínimo e pagar uma ajuda que é menos que o mínimo. Pois. Está dizendo que não está dando o mínimo. Né? O mínimo já é É, mínimo mesmo. É R$ 1.000, 1.000 e pouco. E você está dando praticamente metade do mínimo sim. para as pessoas sobreviverem. Então, isso é um negócio que está difícil para as pessoas. Essa questão está sendo muito forte. Mas, por outro lado, o que está acontecendo aqui no Brasil é que a gente está tendo uma coisa que nem o isolamento está sendo feito com rigor e nem a economia está aberta. Então, está no meio do caminho que realmente não adianta nada. Mata as pessoas e não resolve a economia. Esse é o que a gente está vivendo no momento aqui. Eu acho que é fácil de explicar e chegar a essa conclusão e não percebi, uh, porque tivemos exemplos deste vírus, de países que agiram como deveria, do que eu considero a forma mais correta de agir perante esta pandemia, que não era conhecida, não sabíamos, na verdade, era um vírus desconhecido e que forma que iria atacar. E eu acho que os países que adotaram medidas proativas são os que estão-se a safar na economia. Eu acho que é o que vai acontecer aqui na Madeira. Creio e espero que as pessoas, porque o governo teve medidas muito boas, eu espero que as pessoas estejam agora à altura do desconfinamento, que é o que se avizinha, das medidas que foram tomadas para o confinamento. Mas voltando aos países que atuaram de forma proativa, como Macau, lembro-me na altura, Singapura inicialmente tomou medidas muito boas, mas depois no desconfinamento falhou, mas Nova Zelândia, entre outros, todas as regiões e países que tomaram medidas de fecho total, vamos controlar o vírus, fechar e identificar as pessoas, testar, agora podem abrir com muito mais calma e confiança. A verdade é que se não se
ou faz como os Estados Unidos e deixa-se toda a gente, que é o que ele está a fazer, toda a gente ficar contaminada e não se importar com as pessoas, e não considerar a vida das pessoas, ou então faz aquilo que eu acho que é melhor, que está a ser adotado em todo o mundo, que é controlar, deixar a fase pandémica passar e para depois abrir e as pessoas sentirem confiança. Por exemplo, aqui no Funchal nós vemos as pessoas na rua com muita confiança já, comparativamente a outros países, porque sabem todos que neste momento só temos 30 e poucos infectados. Ok, somos muito poucos habitantes, mas no universo de quase 300 mil habitantes, terem 37 pessoas infectadas é bastante bom. E só quando aparecer a vacina, e como não aparece a vacina, até aparecer a vacina, a única confiança que vai incentivar a economia e gerar dinheiro e fazer as pessoas gastarem dinheiro e voltar tudo ao mais normal possível é confiança. Confiança de que o vírus não está aí, confiança que, ok, estamos com a situação controlada e isso está muito associado à retoma da economia, penso eu. No momento, é obrigatório o uso de máscara para andar na rua ou não? Poderemos dizer que é quase obrigatório. É indicado. Não há uma lei. Há uma lei. Exatamente. Não há uma lei que obrigue as pessoas, se bem que eu acho que deveria. Acho que é inconstitucional, não sei se é por causa disso ou não. Como, por exemplo, a quarentena obrigatória, creio, apareceu agora uma notícia que houve um caso nos Açores de um senhor que colocou em tribunal o caso que era inconstitucional e que não era obrigatório, que se sentia que não era obrigado a fazer quarentena. Mas as pessoas livremente estão a tomar essas medidas. E aqui na Madeira vemos muita gente com máscara, mas hoje, quando regressava disso, mandava-te WhatsApp e eu com a minha máscara e vi muita gente sem máscara. O que revela também um bocadinho de confiança do facto de não haver casos aí a circularem. Mas para mim é um problema porque depois o desconfinamento pode tornar aqui a Madeira num polo, uma coisa que era bastante favorável, que estávamos no ranking, acho que chegámos a estar na primeira região do mundo com menos casos. E receio que isso possa haver depois do aeroporto abrir, possa haver aqui uma marcha à reva lá daquilo que nós conseguimos até agora. Será que as pessoas, pode acontecer das pessoas procurarem a Madeira por causa disso, ou seja, no sentido de, não, vou para aí que aí está tranquilo, que ia ter um excesso de um turismo um turismo para lugares com pouco corona, entendeu o que eu estou falando? Exatamente. Isso já está a acontecer, aliás, aqui na Europa estão-se a criar certificados, já se está a preparar certificados do género região segura, não Covid, ou com aconselhável a passar férias. E esses certificados, a Madeira parece que está também na linha da frente a conseguir esse certificado, que vai ser bastante importante para o turismo. E acho que Canárias vai ser a primeira região da Europa a obtê-lo, não sei se estou em erro, mas li qualquer coisa sobre isso. E acho que essa é a bandeira que uma ilha insular tão isolada como esta terá para atrair o turismo de pessoas que estão cansadas de estar em casa e que estão ansiosas por ir espairecer, passar uns dias de férias. Nesse sentido, só voltando um pouquinho, durante a quarentena, a atividade física na rua era permitida, tipo correr, andar de bicicleta, ou não podia também? Acho que sempre foi permitido correr na rua, sempre, desde estado de alerta, quando passamos para estado de emergência e agora estamos em estado de calamidade. Sempre foi permitido correr e sempre foi permitido às pessoas com crianças, às famílias com crianças, fazerem aquilo que chamavam a volta higiênica para espairecer e que ainda bem que aconteceu, porque como em todo o mundo estamos a lidar com problemas de pessoas que estão a ter o outro lado da moeda, não é? Que é problemas psicológicos graves, por estarem em casa enfiados, nem todas as pessoas têm condições de espaço aberto para estarem em casa, e acho que isso foi uma medida boa, sempre foi permitido esse exercício. E agora, neste momento, já é possível fazer outro tipo de exercícios,
desde que não sejam em grupo, ou Sim. seja, continuam a ser aquilo que se chama o distanciamento social, e que eu há dias ouvi uma pneumologista a falar que deveríamos castrar ou tirar essa palavra do dicionário, porque o distanciamento social pode ser mau para a sociedade. Nós precisamos estar unidos socialmente e se calhar o distanciamento deverá ser físico. A palavra certa deveria ser o distanciamento físico e não social. Verdade. Não social, Até porque o que acontece curiosamente, né? Eu acabei até me aproximando de outras pessoas via Zoom, via internet, pessoas até que eu talvez se eu não tivesse em quarentena, eu não buscasse conversar, saber como estava, né? Então, na verdade, acabou tendo uma aproximação social nesse sentido das relações, né? Isso é interessante. Então, é uma coisa que é uma angústia muito grande para as pessoas que trabalham com teatro, que como vai ser o teatro depois, né? Quer dizer, deixa eu te ouvir, Cláudio. Eu estava perguntando sobre como é que vai ser aí, como é que você imagina que vai ser o teatro, né? Porque o que acontece, que eu tenho conversado com as pessoas, que o pior lugar, em vários lugares, vai ser o teatro, porque é um ambiente fechado com aglomeração. Então, na minha área, então, que é na comédia, é o pior lugar para você ir, porque é um lugar fechado, com aglomeração e com pessoas rindo. Sim. Então, a gente está muito preocupado para saber como é que você acha que vai acontecer, qual é a tua opinião e se aí tem alguma perspectiva. Sim, isso já está a ser falado. Infelizmente, mas como em todas as situações e qualquer panorama que seja e que esteja a acontecer em Portugal e em muitos países, a cultura é sempre pensada por último. E aqui e nesta pandemia não é diferente. Eu acho que o governo, a nível nacional, já está a tomar algumas medidas e acho que a primeira, mais importante, foi obrigar as instituições que tinham contratado espetáculos a pagarem, ou seja, a pagar o espetáculo, mesmo não acontecendo. Por exemplo, as câmaras municipais, que eu não sei como é que se chamam aí, acho que são as câmaras municipais. Prefeituras. Mas prefeituras, exatamente. É diferente. Que tenham contratado o espetáculo, eram obrigadas a pagá-lo devido ao cancelamento devido à pandemia, não é? Mas agora estamos a passar por uma realidade bastante complicada. Nós não sabemos, na verdade, nós tivemos muitos espetáculos cancelados, festivais que estão cancelados, outros festivais de teatro. Eu tinha aqui um festival de rua na Madeira, que eu organizei pela primeira vez o ano passado, um Festival Internacional de Artes de Rua, que ainda estou em conversações com o governo para perceber o que é que nós vamos fazer, se é que vamos fazer. Nunca será em julho, quando eu tinha previsto, será provavelmente a acontecer, será para outubro e não sabemos em que moldes. Mas os artistas de teatro e os músicos também, mas da nossa área que eu tenho acompanhado mais de teatro, estão a passar muita angústia, não sabem realmente, e nem na verdade não sabemos o que é que o governo vai fazer para nos acudir, vá lá, ou para pensar em nós. E estão a tomar medidas pouco coerentes. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. O futebol vai retomar. Os jogadores, antes de qualquer jogo, e antes de iniciarem os treinos, estão a fazer testes. E antes dos jogos, 48 horas antes dos jogos, vão fazer testes. Nós, atores, podemos ir para palco, mas ninguém está preocupado connosco. Se nós beijamos em palco, abraçamos e tal, e não somos obrigados a fazer testes para saber se temos Covid ou não temos Covid. E depois tem a questão da plateia, que é, vemos o governo aprovar voos, ou na iminência de aprovar voos com a lotação cheia. O avião pode viajar com a lotação cheia desde que as pessoas tenham máscara, mas no teatro tem que ser fila sim, fila não, cadeira sim, cadeira não, com máscara. Portanto, pouca coerência aqui, novamente, e pouca preocupação com a nossa área. E depois para juntar o receio que as pessoas irão ter de ir ao teatro. Eu acho que
até esta pandemia passar ou até isto tudo normalizar, eu consigo imaginar as pessoas no teatro, mas também tem com máscara e ocupando mais do que podia pôr cadeira sim, cadeira não, mas aqui a questão do teatro é se tem ventilação suficiente e que tenha condições de auditório para que as pessoas possam estar dentro com máscara e não se sintam mal, porque o teatro normalmente já é fechado, muitos teatros têm as condições que têm, já é difícil de lá estar por causa do calor, das luzes, aquece e tal, e vê-las com máscara passa a ser desconfortável, e não sei se as pessoas conseguem se imaginar ir ao teatro nestas circunstâncias. Portanto, é isto que o que temos que pensar é preciso um plano para sustentar os artistas e os criadores e os produtores e as pessoas que trabalham nestas áreas até que isto se normalize por completo, ou seja, e tudo o que os artistas conseguirem fazer, que não vão ficar de braços cruzados, porque os artistas não são de ficar sentados numa cadeira a ver o vírus passar, irão estar sempre a trabalhar, tenho eu a certeza, mas têm que também estar salvaguardados com os serviços básicos, como ter condições financeiras para passar o seu mês e continuarem a desempenhar a sua criatividade e desenvolver o seu trabalho de uma forma diferente, mas acho que nós também temos que esquecer um bocadinho os palcos nos próximos tempos, temos que ser realistas, não é? Eu acho que temos que nos adaptar também a isto, se toda a gente está a fazer um sacrifício e há coisas que não se podem fazer, agora que haja coerência, não é? Não é nós estarmos a fazer o sacrifício, não ir para palco, ou evitar o palco ao máximo, ou seguir todas as indicações que a Direção-Geral da Saúde decida, e depois vermos outras áreas a abrir as portas só porque são mais benéficas para a economia do que nós, porque nós não somos benéficos para a economia. Isso é muito interessante, né? Claro que a gente tem sempre, na verdade, aqui está afligindo muita gente, é o seguinte, porque os atores, diretores, os escritores e tal, a gente vai conseguindo criar novas plataformas, atuar de uma certa forma. Aqui tem um problema muito grande com essas pessoas que são o técnico de luz, o contra-regra, as pessoas que não têm uma alternativa. Assim. O cara não pode ser o cara que é o bilheteiro, vai ser bilheteiro de quê? Né? Ele tem que ser bilheteiro para um teatro, ou técnico que tem aquela formação específica. Então, está havendo um movimento entre a classe artística de tentar ajudar essas pessoas que têm um trabalho muito específico, né? Não é um trabalho que ela consegue deslocar. Mais técnico. Mais técnico. Sabes, aqui somente o técnico, o mais simples, entendeu? Não é o figurinista, o cenógrafo, não. Aquele cara enfim, que faz a coisa funcionar, da logística, vamos dizer assim. Exato. Eu esqueci-me de dizer uma coisa que é importante também. Aqui foi implementada uma medida que se chama layoff, já deves ter ouvido falar, e essas medidas é um acordo, e também isto vai complementar aquilo que falavas ainda há pouco do apoio do Estado, que está a pagar menos, passou de 1.000 para 600. Aqui também houve isso, as empresas que solicitaram a medida layoff, que é uma medida que foi criada em Assembleia para apoiar as empresas e os empregados e os funcionários dessas empresas, significa que haveria um corte para aquelas que fecharam, houve um corte de 36%, creio eu, se não estou em erro, no ordenado geral, sendo que a restante percentagem do ordenado era paga a meias, não sei se usas isso aí no Brasil, não, era pago metade pelo governo e a outra metade pela entidade empregadora. Portanto, isso era o layoff. Também estamos a falar aqui, isto era aplicável também a todas as classes de ordenados, ou seja, aos bem pagos, aos mal pagos. Mas isso é na Madeira ou em Portugal? Em nível nacional, incluindo a Madeira. Aqui o que a Madeira fez foi, as pessoas que estão a recibos verdes recebiam no mínimo 400, o que é abaixo do ordenado mínimo também, atenção. Recebiam 400 só para explicar, que aqui no Brasil, que a gente chama de
o recibo verde aqui a gente chama de RPA. É o recibo Exatamente, autônomo. sim. Só para clarificar. Para traduzir. Então esses recibos verdes eram pagos a quem era funcionário por recibo verde, ou seja, por conta própria, que trabalhava de forma autónoma, como falavas, recebia um montante de 400 e cerca de 448 euros, se não estou em erro, a nível nacional. O que é pouco, não é? Porque com o custo de vida em Portugal, tu sabes que esses 428 euros para uma pessoa é bastante pouco, e isso também aplicava-se a os técnicos, que a maioria deles passam recibos, estão a recibos verdes. Os que não estão contratados pelas empresas ou até por entidades públicas, também estavam salvaguardados por essa lei de layoff. Mas aqui na Madeira houve uma coisa curiosa: o governo, para além desses 448 euros, dava outros 400 e qualquer coisa euros para juntar a esse valor final, o que é bastante bom. Tínhamos esta benesse. Ou seja, todas estas medidas também é aplicável à área da cultura. Os atores, que a maioria deles trabalha a recibo verde, também recebiam este montante. A verdade é que era muita burocracia. Depois há atores que não passaram recibo nos últimos meses, então já não recebiam porque não tinham como não tinham passado, exatamente, não tinham provado os últimos descontos, também não recebiam. Portanto, está sempre a aparecer medidas novas, mas sempre com muita burocracia para ir dando alguma condição financeira aos artistas e às pessoas e aos técnicos. Agora, vamos ser realistas, estamos a falar de uma área que é o parente mais pobre. A cultura é o parente mais pobre quando se olha para um Estado e o orçamento. Dentro da cultura, o parente mais pobre da cultura é o teatro. Portanto, estamos a falar de muita gente com dificuldade. E aí a minha palavra de apreço e de força, e acho que também uma palavra para as entidades e para o governo, que olhe para essas pessoas, que muitas delas não conseguiam passar recibos, ou havia meses que trabalham e que até ganham algum dinheiro, mas depois há meses que não conseguem ganhar dinheiro e só por isso já não têm direito a receber este apoio, e tem que se criar aqui um apoio, que poderíamos até chamar um apoio de emergência para esta situação que estamos a viver. E porque as pessoas não podem passar fome, não podem. E o Estado, é nesta altura onde o Estado tem que se fazer valer. O mundo tem que perceber porque é que é governado por pessoas e porque é que faz descontos para poder, nestas alturas, ter a mão daqueles que nós elegemos para governar o nosso país. Olha, foi sensacional essa última parte, então, sobre os primos pobres, né, da economia e sobre... Foi muito legal, acho que é uma mensagem importante. Mas é verdade. E é legal. É uma realidade. Triste, mas é. A gente tentar, como é que se diz? Falar desse assunto para o maior número de pessoas possível para mover as pessoas. Rubem, te agradeço imensamente, foi ótimo. Olha, eu que agradeço. Foi bom ver-te. Adoro esta imagem de fundo do Funchal. Olha aí. Um pôr do sol maravilhoso. Não, isto não é um pôr do sol, atenção, isto é o nascer do sol. Isto é o nascer do sol, exatamente. É o nascer do sol, porque o sol nasce daquele lado e não se consegue ver o pôr do sol, consegue-se ver do Funchal, mas não com esta perspectiva, é do outro lado. Mas sim. Isso aí eu estava naquele hotel, e quando eu me dei conta que eu vi esse nascer do sol, eu como diz, marquei a hora para poder fotografar, porque é espetacular, espetacular. Olha, e estamos aqui à tua espera. Muito breve eu estou aí, eu vou ter que me aturar. Olha, estou à tua espera e temos que começar a trabalhar. Olha, eu estou a perspectivar manter os projetos que tenho. Há aqui uma produção que nós estamos a desenvolver, contigo inclusive,
é o solo, ainda está aqui umbrando, mas nós vamos avançar com isso. Mas estou a pensar a arrancar em força para 2022. Bom. E até lá, ir mantendo todos os projetos que nós temos, não desistir, porque se há sobreviventes que deram provas da sua resistência no mundo, são os artistas. Então, tá certo. Eles vão continuar. Vamos continuar. Obrigado, então. Então, você já sabe, se inscreve no canal, dá aquele joinha, e eu vou continuar aqui entrevistando pessoas pelo mundo, né, no Cláudio Torres Gonzaga Covida. Obrigado, Rubem. Um abraço, Brasil. Tchau, obrigado.